Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma comédia romântica. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o novo filme de comédia romântica que está estreando hoje no cinema e que se chama Todos Menos Você. Esse filme, ele é protagonizado por dois nomes bastante conhecidos, que são o da Sydney Sweeney, de Euphoria, e o Glen Powell, que também já é conhecido por fazer papéis em comédias românticas com certa frequência. E eu tive a oportunidade de assistir esse filme com um pouquinho de antecedência, por isso esse vídeo tá saindo tão rápido pra vocês, né? Assisti alguns dias atrás, na pré-estreia que a Sony fez em São Paulo. E quando eu fui pra essa pré-estreia, eu não tinha expectativas muito altas em relação a esse filme, né? Eu acho que alguns boatos e rumores giraram ao redor do longa, inclusive rumores de que então o casal de protagonistas, de atores, tinham se envolvido romanticamente e que por conta disso o relacionamento do Glenn tinha acabado e que os dois então teriam traído seus respectivos parceiros, mas ambos negaram essa história e a Sydney continua no relacionamento que ela estava antes do filme começar, até onde sabemos, né? Mas tinha muita coisa girando ao redor desse filme. Também já tínhamos visto o trailer e muita gente ficou com o pé atrás em relação ao trailer. Então eu estava sem altas expectativas, sem grandes expectativas. E eu saí do cinema feliz por ter assistido esse filme. Eu saí do cinema contagiada com o que eu tinha acabado de assistir. Eu amo comédias românticas e apesar de ser um gênero já bastante batido, um gênero que normalmente não traz nada novo, não tem o que trazer de originalidade pra dentro dele, é um gênero que às vezes ainda assim erra. Então existem comédias românticas ruins. Todos Menos Você é uma boa comédia romântica. Uma comédia romântica que vai ficar no seu coração por muito tempo. Uma comédia romântica da qual você vai lembrar depois que os dias, que as semanas, que os meses passarem. Eu gostei muito do filme, eu me diverti muito assistindo esse filme, então eu quero conversar com vocês com um pouco mais de calma ao longo desse vídeo, tá? Não teremos muitos spoilers, eu vou comentar algumas questões que fazem parte da narrativa, que fazem parte do roteiro, mas eu também não quero estragar super a experiência de vocês, ainda que eu acho que também não tem muito pra se estragar, porque a gente tá falando de um filme e não de uma série, por exemplo, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiro vamos conversar sobre a sinopse de Todos Menos Você. Nesse filme, a Sydney Sweeney interpreta a Beatrice, e o Glen Powell interpreta o Ben. E o filme começa com os dois se conhecendo. Eles se conhecem numa cafeteria, ela entra numa cafeteria e ela tá muito apertada pra fazer xixi, ela precisa muito ir no banheiro, mas a cafeteria só deixa clientes irem no banheiro, né? Você tem que comprar alguma coisa pra poder usar o banheiro. E ela tá disposta a comprar. Só que quando ela olha pra fila, a fila tá imensa e ela não vai aguentar esperar esse tempo todo na fila, né? E aí o Ben é o próximo a fazer o seu pedido no balcão e ele percebe a situação e decide ajudá-la. Ele finge ali que é o marido dela e que tá comprando alguma coisa pra ela que ela possa usar o banheiro. Ela usa o banheiro numa cena muito engraçada também e eu acho que isso é um dos grandes pontos positivos sobre esse filme. Ele acerta precisamente o equilíbrio entre momentos de comédia e momentos de romance, que são, né, as duas principais coisas de um filme de comédia romântica. Ele equilibra as coisas muito bem. Então a gente tem essa sequência de abertura que é muito engraçada. E aí os dois decidem ir para um encontro, né? Eles saem conversando, eles vão pra casa do Ben. Eles passam uma noite muito incrível, na qual eles nem se beijam, eles só passam realmente a noite conversando, conhecendo melhor um ao outro. E parece pra eles que eles criaram ali uma bolha e que aquilo é algo que pode realmente dar certo a longo prazo, né? Que pode ser bom pra ambos. Inclusive o Ben fala várias coisas pra Bia que ele nunca tinha falado pra ninguém, como por exemplo coisas relacionadas à sua mãe. Ela também fala pra ele várias coisas sobre a faculdade que ela tá fazendo, né? Ela tá fazendo faculdade de Direito e ela não sabe exatamente se é isso que ela quer pra vida dela. Então os dois compartilham coisas que eles nunca tinham compartilhado com ninguém. Só que num lapso, num surto, quando o dia amanhece, a Bia acaba decidindo ir embora e deixar o Ben ali. E ele acorda, vê que ela foi embora e fica extremamente irritado com a situação. Um amigo dele chega, um grande amigo dele, o melhor amigo dele chega, o amigo percebe que ele tava ali no encontro, né, começa a implicar com ele e pra fazer o amigo largar do pé dele, ele fala muito mal da Bia. Só que nisso ela tinha decidido voltar porque ela tinha percebido que ela tinha ido embora e que não tinha necessidade dela ter ido embora, que ela deveria ter ficado. E ele escuta as coisas que ele tava dizendo ali sobre ela. E os dois ficam com muita raiva daquela situação, ele porque
ela deixou ele sozinho, ela porque ouviu ele falando mal dela. E eles se afastam, não conversam mais a partir disso e ficam ali com esse rancor um do outro. Até o dia em que eles descobrem que a melhor amiga do Ben tá prestes a se casar com a irmã da Bia. E assim eles são forçados a voltar a conviver. E o casamento vai acontecer na Austrália. Então a gente acompanha esse pequeno grupo de convidados principais indo pra Austrália e passando uma semana juntos na mesma casa, né? Então a gente tem a Bia, o Ben, as noivas, que são a Hailey e a Cláudia, os pais da Bia e da Hailey, os pais da Cláudia, o irmão da Cláudia, que é o melhor amigo do Ben. E aí a gente também acaba conhecendo outras pessoas nesse grupo, que são a Margaret, que é prima da Cláudia e ex do Ben, e também o Jackson, que é o ex-namorado da Bia e acaba sendo convidado para a cerimônia. Então, essas são as pessoas que estão ali convivendo no pré-casamento, né, no pré-wedding. E essa dinâmica gera situações muito engraçadas. Porque quando eles vão pra Austrália, então, né, a Cláudia e a Hailey, que são as noivas, começam a ficar preocupadas que a Bia e o Ben possam atrapalhar a semana de casamento das duas, porque eles estão o tempo todo brigando um com o outro, eles estão o tempo todo implicando um com o outro. E aí todo mundo, menos os dois, formam um plano pra tentar uni-los. Um plano pra tentar transformar a inimizade deles em, não necessariamente amor, mas em sexo, já que eles tiveram ali aquela noite em que eles se conectaram, acabaram se envolvendo e ficaram interessados um pelo outro, né? Então o plano começa a se desenrolar. A Bia e o Ben percebem o que tá acontecendo e decidem fingir pra todo mundo que eles estão, de fato, namorando. E é a partir disso tudo que as coisas começam a se encaminhar e a gente acaba assistindo uma narrativa de enemies to lovers, então de inimigos a amantes, a amores, que é muito gostosa e divertida de assistir. Muito, muito, muito gostosa e divertida de assistir. Eu acho que as pessoas estavam um pouco receosas em relação à química entre o Glenn e a Sydney, que interpretam os protagonistas, especificamente por conta de uma cena que deu uma viralizada e que parecia que eles não tinham exatamente uma boa química. Mas, gente, é a química dos dois que segura esse filme do começo ao fim. Do começo ao fim, a química dos dois está lá em cima, eles interagem muito bem, a gente se envolve nos momentos em que eles estão implicando um com o outro, nos momentos em que eles estão vulneráveis, nos momentos em que eles decidem se enfiar em situações absurdas pra tentar fazer as pessoas acreditarem que eles estão juntos. Os dois estão muito bem. Eu já gostava muito do trabalho da Sydney desde Euforia, e eu acho que é muito legal vê-la numa história, num projeto completamente diferente do que ela fazia com a Cassie, né? A segunda temporada da série foi muito difícil pra Cassie, porque pintou a gata de maluca, ela realmente enlouqueceu. E aqui a gente tem a Sydney interpretando uma mulher de 20 e tantos anos, que poderia ser eu, que poderia ser qualquer uma de nós, porque ela é normal, só que ela tem as várias questões dela, como todas nós, né? Então, ela se sente insegura em relação à sua carreira, ao seu antigo relacionamento, ela não sabe exatamente o que ela quer fazer da vida, ela tem dificuldade de contar isso pra família, ela também acaba se incomodando bastante com a forma super protetora que os pais lidam com ela, né? Ela não tem coragem de contar o que ela tá sentindo e querendo e pensando pros pais, que estão sempre em cima, sempre querendo se meter, se envolver. Então são características pra essa personagem que fazem a gente se identificar com ela o tempo todo. E aí a gente tem um protagonista que também tem as suas questões, que também é bastante vulnerável em alguns momentos. Então a relação deles em cena é muito fácil de comprar. Além disso, eu acho que todo o contexto no qual eles estão inseridos funciona bem, né? É um enemies to lovers, eles são obrigados a passar uma semana juntos e eles precisam priorizar a felicidade da irmã dela e da melhor amiga dele, porque está começando a se abalar ali, né? Porque eles estão atrapalhando de certa forma. Então a gente tem um foco bem grande no casamento. Eu adorei a Hailey e a Cláudia, elas simplesmente se amam. Não tem uma questão sobre elas serem duas meninas que estão se casando, as famílias super apoiam. Inclusive tem uma brincadeirinha quando é anunciado pra gente que o casamento vai ser na Austrália em relação a isso, mas é só uma brincadeira mesmo, porque as famílias super apoiam. Então a gente tem também um aprofundamento nos pais, porque os pais da Cláudia moram na Austrália, e aí tem os pais da Hailey, que são os pais da Bia, né? E aí eles também criam situações muito legais pra narrativa do filme. Então tudo no filme trabalha pra que a gente se divirta mesmo e se sinta inserido na história, né? Tem algumas piadas que elas vêm de um jeito
tão natural, porque às vezes é relacionado a alguma coisa que aconteceu no começo da história e aí o final da história, ou o meio da história recupera aquilo, né? Acho que o grande exemplo disso é a música tema do filme, que é uma música que se chama Unwritten, da Natasha Bedingfield. Então, essa música aparece discretamente em determinado momento, depois ela reaparece em outros momentos também, e aí isso arranca gargalhadas da gente. Quando a música aparece pela primeira vez, já é numa cena engraçada, então eu já tinha sido convencida, sabe? Tipo, isso já tinha servido pra um propósito que era tirar risos do público. Mas quando a música vai voltando, isso fica ainda mais legal, isso envolve ainda mais. Essa música é quase parte, né, da narrativa do filme. Existem outros momentos em relação a isso no filme também. Algo foi mencionado aqui, depois foi recuperado e as coisas se tornam cíclicas na história. Tudo é fechadinho, tudo aparece e é amarrado no final e faz sentido ao longo da história. Eu acho que os personagens que acabam ficando mais de lado mesmo ao longo do filme são a Margaret e o Jackson, que são a ex-namorada do Ben e o ex-namorado da Bia, né? Os dois estão ali claramente para servir esse propósito de que o Ben tá meio interessado em reconquistar a Margaret, mas ela tá comprometida com outro cara, então ele quer causar um ciúme nela, então por isso pra ele fingir namorar a Bia funciona. E a Bia quer tirar os próprios pais do pé dela, porque os pais querem muito que ela volte com o Jonathan. Por isso eles convidam ele pro casamento, né? Só que nisso eu acho que os dois ficam bastante soltos. Eu diria até que o personagem do Jonathan fica muito solto, né? Ele não tem muito carisma, muita função na história, muita presença na história. Ele é interpretado pelo Darren Barnett, que fazia o Paxton em Eu Nunca, então ele é um ator conhecido, né? Ele tem uma carinha conhecida, mas ele tá ali de suporte mesmo. Eu acho que são os dois personagens que menos me agradam na história, só que ao mesmo tempo a gente tá falando de uma comédia romântica, de um filme de 1h45. Então não dá pra você se aprofundar em todos os personagens, em todas as coisas, né? Alguns personagens, alguns enredos, eles precisam aparecer só pra dar suporte pra história principal, e eu acho que é o caso desses dois nomes do elenco. Uma coisa que eu tava com um pouquinho de medo no filme era que talvez o visual do filme sexualizasse muito a Sydney Sweeney. Ela já deu declarações falando sobre o quanto isso é complicado pra ela, porque normalmente as pessoas querem fazer isso com ela, né? As produções querem sexualizá-la porque ela é belíssima, ela é o estereótipo de mulher loira do olho claro, peituda, porque ela tem um peito muito grande, então isso acaba sempre sendo o foco de algumas narrativas. E aí eu sinto que, claro, o corpo dela, ele é o instrumento de trabalho dela, e ele aparece no filme em vários momentos. A gente tá falando de um casamento que é na Austrália, então tem a praia da Austrália, eles estão sempre de biquíni e estão sempre nesse contexto, e ela usa uns vestidos que valorizam muito, né, o corpo dela de forma geral, mas eu acho que não tem essa sexualização do corpo feminino como objetivo, porque às vezes sim, a câmera mostra o corpo da Sydney, mas também faz o mesmo com o corpo do Glenn Powell, né? Então a gente tem dois grandes gostosos interpretando os protagonistas desse filme, e o filme sabe disso e faz uso disso em alguns momentos, mas de uma forma que mantém ali um limite bom, que faz sentido e que não atrapalha, não é um ponto negativo pra história. Agora uma curiosidade pra vocês, o diretor desse filme é o Will Gluck, que é o mesmo diretor do filme Easy A Mentira, com a Emma Stone. E esses dois filmes, tanto A Mentira como Todos Menos Você, são, de certa forma, baseados em uma peça de teatro. Então, A Mentira é baseado em A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, só que é mesmo uma releitura, né? A gente tem uma releitura disso e 100% encaixado no presente, não é que é uma adaptação, né? Tem elementos dessa peça. E aí o diretor, que também é um dos roteiristas, faz o mesmo com Todos Menos Você, que na verdade é inspirada na peça Muito Barulho por Nada, de Shakespeare. E aí essa peça é considerada uma das primeiras peças, uma das primeiras histórias a usarem esse recurso narrativo de enemies to lovers. Então faz aí essa homenagem de certa forma, tanto é que tem vários trechos de Shakespeare aparecendo em alguns momentos específicos do filme, e aí quando você assiste sem saber por que esses trechos estão lá, pode ser um pouco confuso. Você vai assistir e vai falar, nossa, mas por que isso tá aparecendo aqui? Não faz sentido algum. Mas tem essa conexão porque o filme bebe de inspiração da peça mesmo. Todos Menos Você é a comédia romântica que eu precisava pra começar 2024 bem. Talvez seja que vocês precisem também. Depois que vocês forem assistir o filme, me contem nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês gostaram tanto quanto eu gostei. E eu sinto que
essa história, esse filme, não traz nada de inovador pra gente. Não é um filme inovador. Porque como eu disse no começo do vídeo pra vocês, é difícil fazer isso quando a gente tá falando do gênero de comédia romântica, né? É um gênero que acaba por vezes caindo no clichê, que usa de exageros, que usa dos absurdos de declarações amorosas pros seus finais. Então tudo isso faz parte desse gênero. E Todos Menos Você cumpre com os requisitos do gênero, mas faz isso muito bem. Faz isso com muita qualidade, faz isso sabendo que quer agradar o público, que quer fazer o público torcer pra esse casal ficar junto, que quer fazer esse público também sentir essa tensão sexual e amorosa que tá rolando entre eles e que também quer fazer o público rir bastante ao longo da 1h e 45 minutos que estiver assistindo a esse filme. Juro, assim, eu gostei muito. Eu não tava esperando gostar tanto e eu gostei muito, 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 muito e eu acho que foi um grande acerto pra esse começo de ano. É isso que eu tinha pra dizer sobre Todos Menos Você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal, me contem nos comentários a opinião de vocês ou o que é que vocês estão esperando desse longa pra gente continuar conversando, tá bem? Muito obrigada, um beijo grande e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!